Oi gente, paz, tudo bem? Vocês se importam de eu gravar vídeos em ambientes improvisados com a câmera balançando? Eu tô a caminho do trabalho e quero trazer mais conteúdos aqui, voltar a produzir mais. Então, vamos ver como é que vocês aceitam ou não conteúdos em ambientes que não estão tão bons. Sobre determinismo e livre-arbítrio. Eu tenho visto em mim e ficado quieto alguns hereges transformando isso em seitas, né? Existe a seita dos deterministas e a seita dos que defendem o livre-arbítrio e que de fato conhecem muito pouco a historicidade do tema, a profundidade do tema, bem como a importância do tema. E isso é terrível, terrível. Mas sem entrar no mérito de quem são essas pessoas, eu quero trazer um curto, muito rápido e completamente introdutório degrau para esse tema. A questão do determinismo, ela já estava introjetada antes de Calvino, introjetada num grupo religioso chamados maniqueístas, né? Os maniqueus. Já estava lá, eles tinham uma crença sobre a determinação divina. E uma pessoa, um teólogo extremamente importante para nós, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o grande pai da igreja, ele esteve envolvido com os maniqueus durante um período da sua vida. Recomendo você ler as obras de Agostinho, inclusive, que são obras de primeiro degrau no escalão teológico, né? Primeiro degrau que eu falo que fundamenta o pensamento teológico do que hoje a gente vê de forma mais sofisticada. Embora Agostinho, ele jovem, ele acreditava no livre-arbítrio, né? De uma forma diferente. E por conta do combate que ele começou contra Pelágio, que é um herege, e contra ele, levantou-se uma estrutura de pensar em Agostinho mais determinista. Ou seja, que Deus determina todas as coisas, etc. e tal. Eu estou sendo bem simplório aqui no pensamento. Agostinho, ele é considerado um dos 5 maiores teólogos e um dos 5 maiores pais da igreja dentro da igreja católica. E os pais da igreja católica, eles embasaram a teologia também para nós protestantes. Isso é um tema para um outro vídeo. Por outro lado, no período medieval, nasce, cresce e estrutura sua obra aquele que é o doutor dos doutores da igreja. Aquele que é o maior pensador da igreja católica, o pensador teológico e filosófico, o Santo Tomás de Aquino. Agostinho, ele bebe da fonte filosófica de Platão. Já Tomás de Aquino, que traz muita questão da razão, a razão e a fé andando juntos, tanto que Tomás de Aquino vai desenvolver as 5 vias da existência de Deus, entre outras coisas. Tomás de Aquino, ele desenvolve a teologia do livre-arbítrio de uma forma diferente com o que é propagada por aí. Tomás de Aquino defende essa posição. Tomás de Aquino, ele embasou o seu pensamento filosófico em Aristóteles. Então você já vai notar uma pequena rixa, tanto teológica quanto filosófica, entre Agostinho e entre Tomás de Aquino. Quando você vê na internet, quando você se depara com algumas pessoas sectárias, faccionista, dizendo a teologia arminiana a respeito do livre-arbítrio, que nem Armínio gostava desse termo, tá? Armínio não gostava desse termo. É uma teologia papista e católica, ele está mentindo. Porque Agostinho também era católico e era determinista. Tomás de Aquino já tinha um pensamento divergente. O que ele vai responder? Mas você tem que ler os concílios. Nos concílios é ratificada a ideia do livre-arbítrio. Por isso que a ideia do livre-arbítrio é uma ideia católica. Horas, nós não herdamos nada de positivo do ponto de vista protestante da Igreja Católica? Quem foi o primeiro homem a defender a Trindade teologicamente dentro de um concílio? Não foi um concílio que define os unicistas e arianos como hereges e estabelece a Trindade como uma doutrina principal dentro da religião cristã? Bom, Martinho Lutero, o grande reformador, era um platonista, ou tinha um pensamento platônico.
E era um cara completamente agostiniano, ou seja, a reforma protestante, a primeira reforma, ela está embasada no pensamento filosófico de Agostinho, logo determinista. Isso eu estou falando do ponto de vista teológico, filosófico, né? Platão, ele tinha uma ideia entre mundo das ideias e mundo das coisas, e Martinho Lutero, ele se apropria para o seu pensamento a ideia também do determinismo. Martinho Lutero também, não vai ter recorte, tá, gente? Martinho Lutero também, ele tinha um companheiro chamado Felipe de Melanchthon. E Felipe de Melanchthon, ele defendia o livre-arbítrio. Tanto que os dois romperam. E o Felipe de Melanchthon, ele tinha um certo quê com a filosofia de Aristóteles. Martinho Lutero, sendo o homem forte da reforma, da primeira reforma, ele sustentou os sustentáculos, as colunas principais da reforma, dentro de um pensamento platônico e agostiniano. Logo, o que é o pensamento platônico? Me acompanhe. Existe o mundo do espiritual e o mundo material. O mundo espiritual é bom e o mundo material não é bom. Ou seja, nós somos corrompidos de modo que somos de fato todos mortos, a Bíblia defende isso, inclusive, mas mortos de tal modo que não poderemos ouvir de qualquer forma a Deus. Isso tem um DNA, isso tem uma célula, isso tem um quê agostiniano. E eu não estou falando aqui se é ruim ou se é bom. Martinho Lutero, ele então rompe com o pensamento de Aquino para se abraçar com o pensamento agostiniano. E eu não estou falando se é bom e eu não estou falando se é ruim. Então a reforma protestante, ela é um rompimento intelectual de Agostinho com Tomás de Aquino através do grande pensador e do grande reformador Martinho Lutero. Isso molda o pensamento, o primeiro movimento da reforma, que é solidificado em João Calvino e nos seus seguidores. Porque João Calvino, assim como Martinho Lutero, era um adepto à filosofia de Agostinho e à teologia de Agostinho, logo um adepto à filosofia agostiniana. É deixado de lado o pensamento tomista aristotélico e também que defendia uma ideia sobre o livre-arbítrio. Felipe de Melanchthon vai para um lado, e que através do pensamento de Felipe de Melanchthon nasce um livro chamado Livro da Concórdia. E esse Livro da Concórdia, ele é praticamente as bases históricas das primárias ou primeiras doutrinas da igreja que nós conhecemos por Igreja Luterana, inclusive. Por quê? Martinho Lutero, que é então o fundador da Igreja Luterana, ele sistematizou o seu pensamento muito com a contribuição de Felipe de Melanchthon. Então você vai encontrar muito de Melanchthon ali. Então, aonde eu quero chegar com isso? Os espantalhos dizendo todo arminiano é católico e herege, isso não existe. Não, porque a nossa doutrina, a doutrina teológica arminiana, ela está de fato embasada no pensamento tomista e aristotélico, assim como a doutrina calvinista está embasada numa doutrina luterana, agostiniana e platônica. Logo, a fonte da origem, a origem da fonte, ou seja, a fontes origens, ela é católica nas duas frentes, nas duas vertentes. Ou seja, a mesma coisa se dá e se aplica ao batismo infantil. O batismo infantil, ele é uma ideia católica, porque é uma ideia agostiniana. A reforma se apropriou disso e costurou isso de forma a trabalhar a ideia da aliança. Mas o pensamento, a origem do pensamento, nesse sentido, é completamente agostiniana, do ano 416, aonde, num concílio, inclusive, o pedobatismo é estabelecido por uma questão de pecado original, teoria federalista, entre outras coisas. O vídeo não vai ser editado, eu sei que ele está trêmulo, talvez tenha faltado algum ponto, eu posso ter me confundido aqui nas palavras, mas eu espero que tenha ficado claro, e o que eu quero trazer para vocês, a gema do assunto, é 2 pontos. Tanto a doutrina do determinismo, quanto a doutrina, entre aspas, do livre-arbítrio, ela tem a sua origem nos pensadores católicos,
nos primeiros pensadores católicos. E também tem a sua origem no pensamento filosófico. Essa discussão, ela não é somente uma discussão teológica. Ela também é uma discussão filosófica. Então, quando você visita os escritos de Tomás de Aquino e quando você visita os escritos de Santo Agostinho, você vai se deparar com Aristóteles e Platão. A nossa teologia, os nossos livros, obviamente, de forma mais sofisticada e trabalhada, eles não vão nem citar esses caras, mas todo o pensamento está sustentado nesta tese. Eu concluo dizendo que o sentido desse vídeo é: se você vê algum maluco dizendo aquele pensamento é um pensamento católico, ele também herdou muito do pensamento católico. Deu para entender? Se sim, deixa entendi. Se entendeu mais ou menos, deixa o entendi mais ou menos no comentário. Se não entendeu nada, escreve grava outro para eu entender melhor, que eu vou gravar outro. Um abraço.